Dzień dobry, meus consagrados. Vamos lá? Vamos para mais uma aula. Vamos então continuar tocando Biernik, que é o caso gramatical do acusativo. Nós já entendemos que o acusativo ele necessita de um objeto direto, né? O que é o objeto direto? A menina come fruta. A menina come. A menina come o quê? Então se responde a pergunta, come fruta, né? Então a pergunta será o que e quem. Respondendo uma dessas perguntas é um objeto direto. Então, come fruta. Respondeu a pergunta. Isso é um objeto direto. Então você entendeu que o objeto direto sempre vai ser necessário uma complementação do verbo comer. Comer o quê? Comer fruta. Entendeu? Então, existem inúmeros verbos que necessitam de um objeto e que, portanto, estarão ligados no acusativo do polonês. Então, aqui tem alguns exemplos apenas para a gente iniciar esses verbos. Nós temos exemplos de verbos que necessariamente vai ter que existir após eles um objeto direto. Não tem como você falar amar, por exemplo, conjugar esse verbo e não dizer quem você está amando. Eu amo. Tá, amo o quê? Ama cachorro, ama gente, ama algum objeto? Então, o que vier depois disso vai ser um objeto direto. Entendido? Então, agora, com isto em mente, nós vamos estudar alguns destes casos, alguns dos verbos que estão naquela lista, 11 deles para ser mais específico, verbos em que que necessitará de uma complementação. E aqui nós temos um belo exemplo disso. Ó. A mulher, kobieta kupuje lodówkę. Tá? Então, a mulher compra uma geladeira. Então, ela compra. Ó, o verbo está na terceira pessoa. Está aqui. Ó. O verbo está na terceira pessoa do singular. Ela compra. Ó. Kupuje. Kobieta kupuje lodówkę. Agora, perceba que o lodówkę, olha ali o que aconteceu com a terminação. Nós sabemos que lá no nominativo, geladeira é lodówka. Lodówka. Sendo assim, por que ganhou essa terminação é? Né? Por causa da tabelinha que nós já estudamos. E a tabelinha é esta daqui. Ó. Então, todo o feminino, olha ali, ó, o que acontece com o feminino? Então, todo o feminino, está aqui nesse quadrinho preto, feminino. Relembrando, aqui os neutros. E aqui nessas duas divisões, o masculino. Sendo que o masculino tem os animados e os não animados, certo? Então, animados, pessoas ou animais. E inanimados, qualquer coisa que não contenha vida. Então, os femininos recebem a terminação elm, que é o que aconteceu aqui. Ó. Recebeu o lodówkę, certo? Então, vamos lá, vamos continuar a conjugação do verbo kupować, que é o comprar. Certo? Então, eu compro. Ó. Lembre do seguinte: verbos terminados em ovat no infinitivo sofrem alteração do radical para ui em todas as pessoas do tempo presente. Ó. Pode perceber, então, que o kupovat sumiu o ovat na conjugação e no lugar do p para frente, ui apareceu em todos eles. E agora, a terminação de cada um deles vai ser de acordo não é, com a conjugação verbal. Então, eu compro ja, kupuję, ty i kupujesz. Ona kupuje, my kupujemy. Não quer sair. Wy kupujecie. E oni, eles, kupują. Certo? Então, vê que existe um padrão na conjugação para praticamente todos os verbos. Né? Vamos para mais outro verbo, gotować. Gotować é cozinhar, a mesma coisa. Ó, desaparece o ovat e entra o ui. E aqui um exemplo, então. Janusz gotuje zupę. O Jânio cozinha, ele cozinha, terceira pessoa, sopa. E a mesma coisa, como que é sopa no nominativo? Sopa no nominativo é zupa. Termina com A. Sendo assim, olhando a tabelinha, ó, de novo,
recebe um el, tá bom? Então, vamos lá. Está aqui a terceira pessoa, gotuje. Então, vamos lá. Ja gotuję, ty gotujesz, on gotuje, my gotujemy, wy gotujecie, oni gotują. Viu? Próximo, pić. Então, o pić. Dziecko pije sok. Então, a criança bebe suco. Como que é suco lá no nominativo? É sok. Por que não houve mudança aqui? Porque lá na tabelinha, ó, nós vemos que o masculino inanimado, ó, entra aqui neste campo dos inanimados. Então, ele não existe nenhum tipo de mudança. Olha ali, ó, tá? Os animados recebem um A e os inanimados ficam igualzinho lá no nominativo que nós já sabemos. Então, tá aí, o SOC segue exatamente como é no nominativo. Jets copia SOC, mas a frase está no acusativo, porque o SOC é o objeto direto. Então, vamos conjugá-lo. Ja pije, ty pijesz, on pije, my pijemy, wy pijecie, oni piją. Vamos para o próximo verbo. O verbo lubit, que nós vamos usar bastante. Lubit, que é gostar. E temos o exemplo. Ó. Dziecko lubi policjanta. Olha aqui, ó. Como que é o policial no nominativo? É policjant. Tá? Temudo. Agora, por que recebeu esse A? Vamos à tabelinha. Porque masculino animado, ó, pessoas e animais, ó, recebem um A como terminação. Então, por isso que, ó, ficou bem claro agora. Dziecko lubi policjanta. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos conjugar o verbo lubić. O verbo lubić exige um objeto direto, sempre. Ja lubię, ty lubisz, on lubi, my lubimy, wy lubicie, oni lubią. Lubią. Certo? Vamos para o próximo. Agora é o verbo robić, que é fazer. Chłopak robi zdjęcia. Então, o rapaz faz fotos ou tira fotos. Perceba que também aqui houve alguma modificação, ou não. Ó, o rapaz faz fotos, está no plural. Por isso que é zdjęcia, certo? Se a gente olhar ali, ó, zdjęcia é neutro. Ó, os neutros não se modificam. Então, se não se modifica, ele continua lá o plural do nominativo. Chłopak robi zdjęcia. E aqui nós vamos agora para a conjugação. Então, ja robię, ty robisz, on robi, my robimy, wy robicie, oni robią. Próximo verbo, kochać. Vamos usar bastante sempre também. Kochać, que é o verbo amar. Jurek kocha Paulinę. Ou seja, o Jurek ama a Paula. Agora, por que recebeu Paulina, recebeu o éon aqui no final? Porque termina com A no nominativo. Termina com A, ó, recebe o E, mesmo nome próprio. Pauline, entendeu? Ali a Pauline ficou apaixonada. Então vamos lá, vamos adiante. Como que é eu amo? Ja kocham. Ty kochasz. On kocha. My kochamy. Wy kochacie. Oni kochają. Kochają. Certo? Vamos para o próximo verbo. Verbo czytać, que é o verbo ler. Dziewczyna czyta książkę. Olha só, o książkę mudou também. Lembra-se, no nominativo é książka. Książka.
Então, a garota lê um livro. Tá aqui, a garota lê um livro. E o książkę virou é porque termina com A. Como já vimos na tabela, todo A termina com E no acusativo. Então, vamos lá. Vamos à conjugação. Ja czytam. Ty czytasz. On czyta. My czytamy. Wy czytacie. Oni czytają. Próximo verbo. O verbo oglądać. Então, que é o verbo assistir, assistir TV, assistir filmes. Olha ali, ó. Małżeństwo ogląda film. Ou seja, o casal assiste um filme. Tá no singular aqui, ó, masculino singular. Então, olhando a tabelinha, ó, o filme, ele é um masculino que não é animado. Sendo assim, ele permanece igual no nominativo. Então tá aí, ó, małżeństwo ogląda film. E vamos conjugar agora. Eu assisto e ja oglądam. Ty oglądasz. On ogląda. My oglądamy. Wy oglądacie. Oni oglądają. Certo? Vamos adiante, povo. Mieć. Mieć. Esse E aqui é um pouquinho mais fechadinho. Mieć. Certo? Mieć, o verbo ter. Um verbo bem utilizado também, né? Olha aqui, ó, o verbo mieć é o único verbo que segue o padrão de conjugação menos o AM. Ou, né? E menos o ash. Mas não possui a terminação at, como no infinitivo. É mieć. Vamos entender agora na conjugação. Dziewczyna ma gitarę. Ou seja, a garota tem, terceira pessoa, ela tem. A garota tem um violão. Como que é violão ou guitarra no acusativo? É guitarra, guitarra. Se é guitarra é feminino e se é feminino termina com um el, certo? Por isso da variação aqui, é uma nova terminação que estamos aprendendo agora. Então, dziewczyna ma gitarę, certo? Vamos à conjugação. Então, como que é eu tenho? Ja mam. Ty masz. On, ona ma. My mamy. Wy macie. Oni mają. Certo? E vamos adiante. O verbo rozumieć. E o verbo rozumieć, nós temos aqui então um exemplo. Dziewczyna rozumie nauczycielkę. Ou seja, a garota entende a professora. E olha só, terminação diferente, porque no nominativo, professora é nauczycielka. Então, recebeu nauczycielkę. E aqui, terceira pessoa do singular. Vamos lá? Eu entendo. Ja rozumiem. Você entende. Ty rozumiesz. On, ona, ono, pan, pani. Ou seja, ele, ela, o neutro, o senhor e a senhora. Então, o senhor ou a senhora entendem. Rozumie. My, nós entendemos. Rozumiemy. Vocês entendem. Wy rozumiecie. E eles, elas, senhores e senhoras. Oni rozumieją. 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 Certo? E agora vamos ao último verbo de hoje, que é o verbo jeść. Jeść, que é o verbo comer. Então aqui nós já temos uma criança, ó, comendo pierogies. Não existe pierogies, né? É pierogi. Pierogi já está no plural, né? Essa terminação i, lembra lá do nominativo? A palavra, na realidade, ó, tá aqui, ó, é pieróg. Pieróg. Esse aqui é o pierogzinho individualizado. Ah, eu vou comer um só. É pieróg. Agora, quando você vai comer um prato assim como ele está comendo, ó,
é pierogi, está no plural. Então, a criança come pierogi, tá? Lembrando que a tradução de pierogi ela é meio indefinida, né? É um alimento próprio polonês, que para nós aqui não tem uma tradução. Alguns chamamos de bolinhos, outros traduzem por pasteizinhos, enfim, pouco importa, né? Vamos lá. Vamos ver agora a conjugação do comer, jest. Eu como, I am. Você come, ty jesz. Ele come, ou ela come, ou o senhor come, ou a senhora come. Ele come, je. My, nós comemos, my jemy. Vocês comem, wy jecie. E eles ou elas, ou senhores e senhoras no plural. Eles comem, oni jedzą. Aqui teve uma modificação bem grande, ó. Bem grande, jedzą, tá bom? Então, jedzą, eles comem. Tá bom, gente? Então, acabamos de ver aqui alguns verbos que vão nos ajudar daqui para frente. Então, lembrando sempre que estes verbos aqui são verbos que exigem um objeto direto. E é importante, então, a gente ir se lembrando e praticando, então, essas conjugações. Lembrando sempre aqui, ó, tá? A primeira pessoa, segunda e terceira pessoa do singular. Depois primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Tá? Isso é importante. Então, bons estudos para você e até o próximo vídeo. Um abraço, do Widzenia, papá.